Boa noite, pessoal. Eu vou falar aqui para vocês aqui, pessoal, que eu conversando com um pastor e o pastor perguntou se eu era a favor do dízimo. E eu fui e falei para ele que sim. Falei, pastor, eu sou a favor do dízimo, mas eu sou mais a favor aquele que dê qualquer porcentagem o que ele tiver. Tem muita gente que não recebe um salário mínimo, ele não tem como dar 10%, 8%, o que está na Bíblia aí, eu acho que é 10% do seu salário. E eu vou te falar uma coisa, pastor, que eu aprendi lendo muito e eu cheguei num determinado objetivo na minha vida que nós, seres humanos, erra toda hora. Ele perguntou, como assim, Guilherme? Eu falei, pastor, se o senhor dá uma brincadeira, uma festa dentro da sua casa, o senhor compra um bolo para um aniversariante. E o aniversariante ele tem que cortar o bolo. E o ser humano sempre errou aí. Vou te falar por quê. Eu tenho a minha mãe. Você tem a sua mãe. Todos na Terra temos uma mãe. O que é mais importante, pastor? A sua mãe ou Deus? O senhor dava a sua vida pela sua mãe ou por Deus? Quando nós temos uma festa, pastor, a gente tem que dividir o bolo. O bolo pode ser dividido em 1000 pedaços. O seu primeiro pedaço, para quem você dá? Para sua mãe ou para Deus? Para o seu tio? Para sua avó? E o meu primeiro pedaço sempre será de Deus. E o ser humano sempre erra nessa hora. Eu acho que a nossa hipocrisia, sem Deus, minha mãe não teria nascido. Sem Deus, eu não teria nascido. Sem Deus, você não teria nascido. Então, o primeiro pedaço sempre será de Deus. Separa no cantinho de um prato, deixa ele em cima da geladeira, qualquer lugar da sua casa. Levante ele e fala, Deus, eu entrego o meu primeiro pedaço para o Senhor. E meu outro primeiro pedaço não é o segundo não, galera. Os dois se tornarão o primeiro. Mas primeiro é o de Deus. Separar ele ali no cantinho para ele. Que Deus existe. Você não acredita, não? E o outro pedaço, dê de orgulho para quem você quer. Se essa tua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos. Mas o primeiro pedaço sempre, sempre será de Deus. Então, a hipocrisia do ser humano já começa por aí. Começa por aí. E o dízimo eu concordo, porque as igrejas têm manutenções, têm assistência social, tem que pagar a faxina, pagar isso, pagar a elétrica e outras coisas que tem dentro da igreja aí, que acontece aí que eu não sei. Mas eu só quero desabafar aqui porque eu contei para ele e quero contar para vocês aí também o que eu penso, tá? Amigo, falar de Deus não sendo emocionado não tá para mim falando nada. Deus tem que se emocionar lá no seu coração. Você nunca estará sozinho na sua vida. Nunca. Porque a sua família pode te abandonar. Senão não existisse cracudo, não existisse mendigo na rua. Porque as famílias abandonam. Elas só te procuram quando você tem muito dinheiro. Aí procura.